programa Adriana Biasoli é simplesmente diferente. Olha que bom ter você novamente conosco. Mulherada, preste atenção. Você que está na sua casa, acaba de ligar a TV agora. Você está perdendo uma matéria surpreendente. Nós estamos com uma podóloga para falar das questões aí da saúde dos pés. Em que momento nós devemos procurar o auxílio de uma podóloga? A Rosana me disse que há casos que crianças de um mês, saiu da maternidade, a mãe já está levando, que já nasce com probleminha de unha encravada. Eu já vi, verdade. E agora nós estamos falando da questão do diabético. Rosana, conta para mim, esse período que você fez especialização lá no Hospital das Clínicas, o que você viu, o que a gente pode orientar o nosso telespectador, o que nós podemos dizer? Olha, eu vi coisas muito tristes no HC, né? E coisas engraçadas também, né? Teve um caso de um senhor, porque o diabético, me desculpem os diabéticos, mas o diabético é extremamente teimoso, né? Ele é difícil de você conseguir colocar uma coisinha ali na cabeça dele que ele tem que fazer mudar alguns hábitos. Teve um senhor que foi assim, no começo de ano ele foi passar as férias na praia. E aí diz que ele andou, né, na areia quente e tal, aí voltou para casa e diz que deitou de bruços, assim, na cama com os pés para fora, né, com a planta dos pés. Diz que na hora que a mulher dele olhou, assim, simplesmente saiu, né, a planta do pé dele descolou. Não acredito. Descolou, ficou ainda assim, né, no tecido vivo ali, né, em carne viva. Aí eles correram para o hospital. Felizmente, por que eu digo que isso é engraçado? Porque, felizmente, ele não teve problema nenhum. Ele podia ter tido um problema, uma infecção até generalizada. Tá? Mas que é aquela infecção que toma conta de todo o corpo, os órgãos internos. Exatamente, mas ele não sofreu nada. Então, isso acabou ficando como piada pra gente. Ele teve sorte. Né? Mas, assim, pessoas que a gente achava grão de arroz cru na planta do pé, que a gente tinha que tirar com pinça. Por quê? Porque o diabético, infelizmente, depois de 15, principalmente 15, 20 anos de diabetes, ele tem a tendência a perder a sensibilidade de membros inferiores, principalmente nos pés. É verdade? É verdade. Então, ele pode pisar num caco de vidro e não perceber. Porque ele não... Porque ele perdeu a sensibilidade naquele local. Nossa! Né? E entra um grãozinho de arroz, ele não percebe, não se dá conta. A gente fala de grão de arroz, mas assim, a gente chegou a retirar prego de sapato de lá. A gente tinha que ter um alicate lá no gabinete, porque nós chegamos a tirar prego de sapato de cliente. Isso é o que, eu acho que na maior parte das ocasiões é que causam as amputações. Porque a cicatrização do diabético é super difícil. Principalmente uma diabetes descompensada. Exatamente. Porque o diabetes é um conjunto, na realidade é uma síndrome, né? Tem uma série de fatores. Então, se o diabético ele não cuida da alimentação, né? Inclusive, nos pés, a gente tem aquela orientação, olha, todo dia, se você não tem condição de olhar, né? Pede para alguém olhar. Não consegue erguer a perna para olhar para os pés. Coloca um espelho embaixo. E olha, se não tem ninguém, porque tem pessoas que não tem nenhum cuidador, não tem alguém para poder fazer isso. Então, coloca um espelho embaixo e olha para os seus pés. Vê se tem algum sinal. Tem uma bolha, tem um calo. Que é, na maioria das vezes, aonde se inicia o processo de amputação. Exatamente. Normalmente começa com isso, uma bolinha, né? Eu já tive casos no consultório que foi assim, infelizmente. E a gente fala para a pessoa, porque nesses casos, o podólogo, o que ele pode fazer, né? Ele pode dar um primeiro atendimento, mas é encaminhar imediatamente para o médico. O podólogo não é médico. Podólogo, nesse caso, ele atua como triador só. Ele vai fazer a triagem e encaminhar. Olha, vai imediatamente para o médico. Ah, mas isso não é nada. Não é o quê? Né? Às vezes, por causa de uma bolha, fica um mês tomando antibiótico.
quando você recebe o paciente a primeira vez no seu consultório, você pede para a pessoa levar algum exame de glicemia? Você faz um questionamento com relação... Como que é feito isso? A gente faz uma anamnese, né? Porque assim, o diabético é bem Seria engraçado. uma pesquisa. A gente pergunta, né? Porque às vezes você pergunta, como é que tá a glicemia? Não, a glicemia tá boa. Tá boa, tá ótima. Tá sempre boa, né? Tá sempre boa. Qual foi sua última medição? Foi 180, 210, né? Vão lembrar aqui que o ideal é 120, né? Mesmo para o diabético, né? O normal é 100 e para o diabético a gente considera aí 120, 140 no máximo. Então, 160, 180 e aí vai. E o que você come? Eu não como nada. Não come nada, sendo que o diabético precisa se alimentar com frequência. Não, mas eu não como nada. Eu como uns 3 pãezinhos de manhã. Depois, mais tarde, eu como uma banana. E depois, sabe? Tem uma alimentação totalmente errada. Não faz dieta nenhuma. Come bolinho escondido, né? Eu tinha um cliente que era muito engraçado. Ele comia escondido. Ele ia levar a filha para trabalhar, passava na padaria e comia pão doce, escondido de todo mundo. Né? Ele comia chocolate escondido. Aí subia e lá... E aí ninguém sabia por que a glicemia dele não baixava, né? E assim, com o tempo ela começa a perder a visão, né? Exatamente. As consequências, assim, infelizmente o diabético ele só acorda para os problemas do diabetes quando ele começa já a ter problema. Então ele pode ter perda da visão, falência renal, problemas cardíacos, problema vascular super sério, que é uma das principais causas de amputação. Você já atendeu criança no seu consultório diabética? Já. Já? Já, mas assim, sem nenhuma complicação. Até porque, mas no hospital, nós atendemos um jovem que ele devia ter mais ou menos 18 anos e ele já estava cadeirante. Ele estava na fila para transplante renal, né? Então ele fazia hemodiálise, enfim, é bem complicado. Ele já estava assim, uma história bem triste, bem complicada. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você. A pessoa que vai às vezes na manicure, ela tem ali, ela quer ver a unha bem fundinha, ela quer que tira bem a cutícula, aquele cantinho, aquela coisa. Você, minha amiga, né, meu amigo que está assistindo, que gosta de ter as unhas assim, né? Qual que é a recomendação da podóloga? Assim, eu sei que é meio complicado a gente dar conselho, mas vamos dar. Essa é o motivo da entrevista. Então, isso é uma briga, né? Há pouco tempo eu falei, o entrevistador no rádio me fez essa mesma pergunta. Aí eu falei assim, olha, é muito difícil você falar para uma mulher não tirar cutícula. Mas é o ideal. A cutícula está lá para proteger as unhas, tanto das mãos quanto dos pés. Agora, o que eu posso pedir, né? O que eu costumo recomendar é o seguinte, olha, procura não aprofundar demais as cutículas, nem das tirar mãos. Superficialmente. E uma vez por mês, uma semana por mês, ficar sem esmalte. Dar uma arejada, dar uma respirada, a lâmina respirar, né? A unha poder respirar. Mas é difícil. Olha, uma curiosidade. Você sabia que o Brasil é o único país em que se tira cutícula? Você está de brincadeira. Olha que curiosidade. Nos Estados Unidos, tem umas manicures que acho que foram para Nova York, elas estão ganhando muito dinheiro. Né? Elas têm um salão porque elas foram lá mudar. Exatamente. Inclusive, parece que elas estão em Los Angeles, uma coisa assim. Opa, vou então, fazer. Elas só atendem atrizes, né? Porque é uma coisa muito cara, porque lá isso não existe. A Inglaterra também, ninguém liga para isso. Né? O pessoal esmalta as unhas, mas não tira a cutícula. Em nenhum outro lugar do mundo. Mas por que, por exemplo, quando eu era garotinha, não faz muito tempo, né? Foi ontem, né, gente? Assim, criança, eu tinha um problema que a minha cutícula, ela vinha aqui e ela começava a rachar. A cutícula da mão, ela rachava, ela crescia tanto que ela rachava. E é óbvio que machucava. Por que isso acontece? Aí, no caso, tem que tirar a cutícula. Tá, mas você concorda que isso é um caso isolado? Ah, tá.
Não são todas as pessoas. Isso não é a Tem regra. gente que tem, assim, muito fininha. Não tem... é a regra, é exceção. Ah. Porque a maioria das crianças não tem cutícula.